Olha, gente, a Constituição de 1988 nos deu algumas garantias. Nos deu, o que eu estou falando é com toda a classe trabalhadora. Veio para fortalecer a justiça do trabalho. Manter as garantias de direito, aperfeiçoar e fazer o legislador, praticamente obrigar o legislador a acompanhar as mudanças que a sociedade impunha no decorrer de 88 para cá. Mas não tem nada mais atacada nos últimos anos que a justiça do trabalho, a legislação trabalhista. Nos últimos 4 anos, então, foi um terror. Foi um terror. Nós em Alagoas éramos até então ligados a Pernambuco. As decisões superiores da Justiça do Trabalho para as classes trabalhadoras de Alagoas vinham de Pernambuco. Até que houve uma movimentação jurídica, uma movimentação política, e nós ganhamos o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que completou 30 anos e está mais próxima dos nossos interesses, da nossa realidade. E nesses 30 anos tem um fato relevante para comemorar. 2, que eu digo, é que a Corte mantém a luta pela defesa da legislação, da lei, do direito dos trabalhadores, diante de tantos ataques. E o segundo fato é um desembargador que começa a sua vida na carreira política, conhece os meandros, as articulações, as artimanhas da política, porque a vida dele começa lá em Murici, entra para o 5º Constitucional, pelo 5º Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB de Alagoas, e hoje é o nosso presidente dessa Suprema Corte da Justiça do Trabalho aqui em Alagoas. O meu entrevistado de hoje é de Murici. Como é que o senhor se sente sendo um alagoano, doutor Marcelo Vieira? Em primeiro lugar, Arnaldo, queria agradecer essa oportunidade que você está nos concedendo, a mim, como presidente do TRT de Alagoas, a Justiça do Trabalho, que você fez um enredo muito oportuno da nossa história aqui em Alagoas, e da audiência e da respeitabilidade que tem esse seu programa a todos nós que assistimos costumeiramente. Eu, antes de mais nada, quero dizer que é uma honra e eu sou grato em entrevistar o amigo que eu conheço já de uma carreira brilhante em defesa dos interesses nossos, porque o senhor também é trabalhador. Sou também trabalhador e com muito orgulho. E você aí no seu breve histórico conta a nossa história, minha, pessoal e a Justiça do Trabalho. Antes de mais nada, vamos pelo início. Vamos embora. O senhor começa a sua vida lá em Murici. Lá em Murici. Como? De que forma? Na vida pública? Eu comecei mesmo lá na Feira Livre, como feirante, balconista do velho Mozart Damasceno, que é personagem do livro do Geraldo Magela, O Bom Burguês. Oh. Nesse livro tem uma foto minha lá. Você é bem jovem? Bem jovem, menino, pivete, garoto, né? E aluno das escolas públicas de Murici. E depois, quando na época, hoje está bem melhor, na época só tinha de 2º grau, que se chamava 2º grau, o curso de colegial, que era o curso para mais professoras, o magistérios técnico. E aí eu vim para a escola técnica, a antiga escola técnica, que hoje é IFAL. Uhum. E que naquela época só tinha 2 escolas técnicas em Alagoas. A Escola Técnica Federal do Poço, que era a maior, e a escola técnica que era a rural, que eram os técnicos lá em Satuba, que teve alunos e alunas brilhantes. De vez em quando eu encontro com alguns, não só alunos, como professores e outros. E também nessa paixão pela política, aos 21 anos eu me lancei e fui vereador. O senhor foi vereador? Da cidade de Murici, naquela época... Lembra que partido? Eu lembro, MDB, eu era PMDB, acho que era MDB. Uhum. E naquela época empolgado, Arnaldo, com a autoridade que me era concedida, usava um adesivo muito bonito no Fusca branco e uma carteira vermelha. E não perdia a oportunidade de mostrar. Quer dizer, o menino da feira, vereador, legislando na cidade. Na cidade. Foi aí que o senhor se encanta pelo direito? Também pelo direito, né? Tive a oportunidade, na época também desse mandato nosso lá, foi onde foi feita a lei orgânica dos municípios, em que era a Constituição Municipal, e os meus pares me honraram também, escolhendo como presidente
da comissão organizante que ia... E na composição da Câmara, de 9 vereadores, tinham 5 universitários. 2 do ramo de Direito e outros de outras... E o senhor já era do ramo de Direito? Já fazia Direito, já comecei com meus 18 anos, depois que eu terminei o curso técnico na Escola Técnica. Na verdade, mesmo eu sonhava em ser engenheiro químico. Tinha nada a ver Porque eu terminei o curso técnico na Escola Técnica e a tendência normal era tentar um curso superior. Só que aqui em Alagoas não tinha nem o curso de Engenharia Química, nem um curso da graduação em Química. Só tinha em Aracaju e em Pernambuco. Eu já era órfão de pai e uma família muito humilde, não tinha como me bancar lá. Aí o senhor decide ir para o Direito? Aí eu fiz um exame de seleção na Asplana, fui o segundo colocado para ser fiscal de sacarose, comecei a trabalhar, precisava. E naquela oportunidade, não sei se você lembra que você era professor da UFAL, não sei se continua, na época a UFAL só era pelo dia. E à noite só o SESMAC. Professores fantásticos nas duas instituições. Normalmente até era comum um dar aula lá e ir no SESMAC. E dos cursos de Direito do SESMAC, o que mais me seduziu foi o de Direito. E aí esses acasos, ou essas providências divinas, como dizia Dom Helder Câmara, me levou para o Direito. E aí eu fiz Direito. Passou na OAB? Passei na OAB e... E quanto tempo chegou a ser advogado, doutor? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu exerci advocacia, preferencialmente na área trabalhista, mas antes dessa minha volta de forma definitiva para ser desembargador, existia também, não sei se você lembra, o juiz classista, Sim. que representava as entidades sindicais. Ainda existe empregados. ainda o juiz? Não, foi extinta. Uhum. Eu fui o último, no segundo grau. E lá no Recife ou aqui? Aqui. Uhum. Porque aqui o nosso tribunal ele foi fundado em 92. Uma luta grande de advogados, juristas, classe política, a sociedade em si se juntou, né, e veio... Funcionava ali no Centenário? Funcionou no Centenário, teve diversos lugares, funcionava na avenida onde hoje funciona, mas não naquele prédio. Sim. Era lugares alugados, né? Na Centenário funcionou uma das varas lá de trabalho. E aí foi fundado o nosso TRT de Alagoas. Como o senhor entra para o tribunal? Para o tribunal. O nosso tribunal... Assim, já na condição de desembargador? O tribunal, ele é um tribunal de pequeno porte e com 8 desembargadores. Então, nessa conta, só tem dois desembargadores do 5º. Um da OAB e outro do Ministério Público do Trabalho. E aí, numa fatalidade da vida, o ex-desembargador, que faleceu, o doutor Zé Abílio Neves de Souza, foi um presidente lá inesquecível do nosso tribunal, falece e abre o processo do 5º Constitucional. E esse sempre foi meu sonho, voltar. E aí, acho que você teve um trabalho imenso. Imenso. Teve que procurar os políticos novamente? Tive que procurar os políticos novamente porque faz parte do processo. São 3 fases, né? Primeiro, os advogados escolhem, a lista tinha mais de 20 candidatos. Os advogados escolhem, votam em 6. Os 6 mais votados formam essa lista sexta, da mesma forma que foi... é o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, o último foi o doutor Tutimés. Fiquei entre os 6, e aí esses 6 são encaminhados para o TRT. E o desembargador do TRT escolhe 3. E eu fiquei de novo nessa lista tríplice do TRT. Aliás, eu recebi a unanimidade dos votos válidos. Sim. E o senhor foi escolhido por quem para governar? E aí, essa lista, como é um tribunal federal, sobe para a presidência da República. Que ano isso? Na época de 2014, início de 2014. A presidente era a ex-presidente Dilma Rousseff. Sim. Não, mas você entra no tribunal em que ano? Eu entrei em... 90? Em 2014, como desembargador. Como desembargador. Eu fui nomeado como classista lá em 89, sim, mas como desembargador em 2014, no dia 9 de julho de 2014, saiu a nomeação, no dia 10 tomei posse. Aí era o governo da presidente Dilma. Aí nessa você falou a questão da classe política, na terceira fase, que era a fase que ia ser encaminhada para a Dilma, eu procurei a classe política, procurei a classe empresarial, procurei sindicatos, procurei ministros de diversas cortes, procurei todos eles sem comprometer a minha independência. É isso que eu queria perguntar ao senhor, porque o senhor termina procurando todo mundo, todo o leque, né? Mas não só da classe política. Eu, quando fui também candidato na lista 6, eu procurei quase todos os escritórios de advocacia. Isso ameaça de alguma forma a toga, o exercício? Não. A gratidão não se faz a gratidão com a toga. E também, todos que me conhecem, eu sou alagoano, como você acabou de dizer, do velho Murici, que se depois quiser eu conto um pouco da história. Eu quero, mas depois. Nunca me comprometi
a fazer nada. Dizia e pratico que ia receber bem a todos, e faço isso, quem vai lá sabe que é bem recebido, e que ia dar sim, que ia dar não, mas que ia procurar fazer justiça. A lei é maior do que nós dois. A consciência, né, é maior, e muitas vezes a gente talvez não pratique a justiça é muito subjetiva, mas a gente procura fazer a justiça e tenho muito orgulho da nossa Justiça do Trabalho. Aliás... Por falar esse muito orgulho da Justiça do Trabalho, vamos entrar já numa provocação mais política. Pois não. Não teve, vamos dizer assim, que nos últimos 8 anos não teve nada mais atacada do que a... Primeiro, ameaçaram extinguir. Quando ameaçaram extinguir, acabar com a Justiça do Trabalho, o senhor já ocupava que cargo dentro do TRT? Da penúltima vez que ameaçaram a extinguir a Justiça do Trabalho, eu era juiz classista, que foi recentemente senador, na época era deputado federal por São Paulo, apresentou esse projeto e na época muito forte, Arnaldo, esse projeto da extinção de trabalho. Contava, na época, com o apoio do então presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães. Mas mais forte do que o apoio dele foi a reação da Justiça do Trabalho. Aqui em Alagoas, apesar de ser de fora, está aqui muitos anos, a Justiça do Trabalho foi às ruas, com trio elétrico, com manifestações, com passeata e tudo. E sobrevivemos mais forte. Com a emenda 45, aumentou a competência da Justiça do Trabalho. Então, saiu mais forte do que se pensava. E agora, recentemente também... Agora, nesses últimos 4 anos, nós voltamos a ser atacado, a mais ataques de novo, né? Não chegou a formalizar a proposta, mas nos bastidores corriam solto essas informações. Porque a legislação trabalhista era uma ameaça para alguns setores da economia que até hoje ainda olham vocês... Atravessado. Atravessado. E eu ouso dizer que nós temos erros, nós temos falhas, mas os ataques, a maioria dos ataques, são feitos de forma injusta. É mais pelos nossos acertos que pelos nossos erros. E que acertos são esses? Nós somos bons de prazos. Pelos índices do CNJ... Eu ia te perguntar, porque a burocracia de decisões no passado, não muito distante, antes do computador, que também não é... o computador chega para a Justiça do Trabalho, também não é tão... Começa no ano 2000, mas, na verdade, eu acho que a partir de 2010 vem de forma intensa. Mas se queixava muito que uma decisão trabalhista, da Justiça Trabalhista, demorava muito. E é verdade. E ainda é assim? Raras decisões. Nós temos prazos bons. Agora, tem decisão isolada que demora muito tempo. Nós temos uma agora que está entre as 100 mais antigas do país. Mas não demora 15 anos, nós vamos resolver. Identificamos ela, identificamos onde era o gargalo e vamos resolver. Já tem 15 anos que a parte aguarda uma decisão. Não, essa que é uma excepcional é de 85. Nossa Senhora. Mas não é um comum. Nós temos bons prazos. Nós estamos com dificuldade, muitas vezes, na execução. O que é o que tem que resolver. Porque o que vale é você ganhar e levar. Não vale você estar com a sentença do papel, dizer que ganhou e não conseguir fazer. Exato. Mas a Justiça do Trabalho... Que tinha muito disso, né? Tinha muito disso. Do trabalhador... os nossos prazos de primeira audiência... O computador hoje é uma realidade da Justiça Trabalhista? O computador, a abolição do papel, da burocracia... Os meios digitais, os meios eletrônicos, né? Nós temos hoje todo tipo de atendimento, o balcão virtual, o WhatsApp... Eu ainda prefiro o presencial, eu sou a moda antiga. Da decisão. Mas não só por isso, a decisão, as audiências, é porque a sensibilidade das partes, dos juízes, do trabalho, dos servidores, presencial é outra coisa, né? E a Justiça do Trabalho sempre teve uma vocação, sempre teve uma capacidade de conciliar muito grande. E nós conseguimos muito isso. Nós tivemos aí eu acho que o período que marca... algumas transformações que vão ficar para a história é a partir de 2020, que nós tivemos aí a pandemia mundial, né? A pandemia, já está bem claro, do coronavírus, que no Brasil foi uma terrível para... Terrível. Destroçou tudo, vamos dizer, do segmento econômico. E algumas propostas falavam para tentar manter o trabalho, né? Manter a garantia do emprego, redução de jornada de trabalho. Isso é um ataque à legislação trabalhista, à justiça do trabalho? Especificamente em relação à Covid, eu não entendi assim. Mas se você retroagir para as reformas trabalhistas, para as outras propostas, talvez possa ter sido essa a intenção.
Mas a Justiça do Trabalho, nesse momento tão difícil que foi da Covid, né, que foi em março de 2020... Contribuiu de alguma forma? Contribuiu muito. Como? Muito, muito. De diversas formas, se você permitisse o tempo Dá? colaborar. Permite. Só um minutinho. Quanto tempo eu tenho? Vamos, tá dizendo, vai embora. Em 2020, para ter uma ideia, Arnaldo, em 2020, que foi o auge da pandemia, a Justiça do Trabalho, através de acordo trabalhista, de sentença de execução e de precatório, injetou na economia de Alagoas quase 178 milhões de reais pago aos trabalhadores. Decisões que permitiram trabalhadores receber 178 milhões. 179, beirando 180. Dá quase 15 milhões por mês. Mas não foi só isso. Aos cofres públicos foram... Quer dizer que esse dinheiro circulou de verdade. Em Alagoas, né? Em 2020, só em 2020, no auge da pandemia. Mas a gente foi mais além. A Justiça do Trabalho tem uma história de solidariedade, né, de aproximação com a comunidade. Mas fomos mais além. Aos cofres públicos, através de contribuições previdenciárias, de imposto de renda, de custo de emolumento, nós recolhemos quase 14 milhões. Mas fomos mais além. Através de termos de ajuste de conduta, oriundo de ações civis públicas, porque nós temos... Ajuste de conduta é o trabalhador que emprega e não cumpre... O empregador que não emprega, que não cumpre. O empregador, perdão. O Ministério Público do Trabalho também é parceiro nosso, faz ações civis públicas e no final, quase sempre, conclui-se com termo de ajuste de conduta. E fruto desse dinheiro, Arnaldo, nós repassamos de combate à pandemia, chegou perto de 9 milhões de reais. Repassou para quem? Para quem? Para órgãos e entidades muito respeitadas e necessárias naquele momento. Como exemplo, o Hospital Universitário. Nós repassamos 2 milhões de reais. Eu recentemente vi... Quer dizer, que se eu não estivesse falando aqui, por exemplo, eu acho que muita gente não sabe em Alagoas que Alagoas recebeu 180 milhões de reais. Em 2020. Em 2020. Os trabalhadores alagoanos. Quer dizer, esse dinheiro circulou. Em Alagoas. E ali teve muito dinheiro injetado na economia. Essa ajuda que foi dada do TRT... Dos 102 municípios, né? Dos 102 municípios. Essa colaboração que o TRT, na época do Covid, distribuiu através de termos de ajuste de conduta, entre eles para o Hospital Universitário, recentemente o atual superintendente, não sei se é reitor ou superintendente, Dr. Celso Rodrigues, fez um generoso agradecimento. Disse ele, está lá gravado nos nossos anais, que se não fosse esse dinheiro, quando ele estava precisando mais desse dinheiro, onde tinha lá acompanhantes de enfermos dormindo em papelão no chão, que estava faltando EPI para os médicos, servidores, enfermeiros, técnicos de enfermagem trabalharem no combate à pandemia, estava faltando materiais de insumo para que pudessem prestar um serviço melhor do que eles prestam, que eles são excelência em serviço. Foi com esse dinheiro que ele tirou os acompanhantes do papelão, botou em poltronas confortáveis, que comprou os EPIs necessários e que atendeu naquele ano quase 6 mil pessoas. E a gente fica orgulhoso e com o sentimento de dever cumprido. Mas foi mais além também, Arnaldo, não foi só o Hospital Universitário. Tem diversas entidades aqui, né, que são assistenciais, com vulneráveis de rua, de pessoas velhas, como teve a enchente de Santana do Ipanema, que foi além da queda do CUIS, além da pandemia, teve a enchente naquela época. É verdade. Nós repassamos quase 300 mil reais, tudo isso com acompanhamento do Ministério Público. Ministério Público do Trabalho, Ministério Federal. O Trabalho, lá em Santana do Ipanema, como não tinha sede do Ministério Público do Trabalho, pedimos ao Ministério Público do Estado para acompanhar. Todos acompanharam, nunca houve uma denúncia de nada. Agora, é interessante que o senhor... Mas, Arnaldo, deixa eu... Você me nunca fez publicidade disso. Fizemos, divulgamos, mas assim, precisávamos divulgar mais. Sim. Mas fomos mais além. Além? Mais além. Em 2020, nós demos lá prosseguimento, por determinação do CSJT e do TST, ao projeto Garimpo. Que projeto é esse? É o projeto que identifica, nos processos já arquivados ou transitados julgados... Garimpo dentro da burocracia. De tudo, aonde tem dinheiro esquecido ou abandonado. Isso é de empresas, de advogados, de empregado, do próprio setor público, foram quase 50 milhões. Que estava lá esquecido, decisões já proferidas, inclusive impactando nossos dados estatísticos, porque o processo não era arquivado porque tinha o dinheiro lá. E desses quase 50 milhões... Aí vocês chamam essas pessoas? Chamam essas pessoas, repassamos quase 45 milhões. Ou seja, 90%. Quando você soma tudo isso, vê que importância foi dada. Não, chega a quase uns 300 milhões de reais. Mais de 300, ou próximo a 300. De 2020 até agora. Se somar as contribuições também previdenciárias,
para os recursos públicos da União, porque é isso também que gera, esse imposto é que gera serviços de educação, saúde, segurança, né? Então, o TRT, na nossa visão, vem cumprindo o que sempre cumpriu, não é recente, sempre cumpriu esse papel social de aproximar. Em contrapartida, vocês fizeram tantas doações, quase 300 milhões, mas quase sofrem por inanição. Como o governo passado olhava para a Justiça do Trabalho, não só para o TRT, mas a Justiça do Trabalho como um todo, o senhor que está há tantos anos... Eu acho que não estava um bom olhar, né? Não é só a Justiça do Trabalho, é os órgãos da fiscalização do Ministério Público, né? Recursos sendo, a gente tendo assim sufocado, tentando sufocar a gente com recursos cortados, com verbas, com reformas que muitas vezes que prejudica a classe trabalhadora e a classe também do bom empresário. E permitam também fazer é o que eu vejo, os ataques que nós sofremos, como eu disse no começo, era mais pelos nossos acertos que pelos nossos erros. Nós temos, pelos dados do CNJ, quase 80% de aprovação do público externo. Ou seja, nosso trabalho tem um patrimônio, entre outros, da credibilidade da sociedade. Quer dizer, quem vai para lá sabe que vai sair uma decisão. Pró. Agora eu acho que um dos maiores ataques, ela atinge frontalmente os trabalhadores. Porque o trabalhador que se queixar, entrar com uma ação na justiça, se ele perder, ele paga as custas. Pagava. Por quê? Porque... Eu gostei do pagava. Por quê? Pagava. Não é um ataque isso? É um ataque, é uma ameaça, é um... Quer dizer, se não tiver um bom advogado, porque nós sabemos que tem advogados e advogados. Advogados, nós temos grandes profissionais, a maioria são muito responsáveis, muito éticos, mas essa legislação, né, houve interpretações diferentes, porque é dado ao juiz também, não é afrontar, não é descumprir a lei, mas interpretar da melhor forma. Existe as doutrinas, existe o porquê da legislação e cabe ao juiz. E se eu não estiver enganado, Arnaldo, penso que não estou, o TRT de Alagoas, através de uma decisão do desembargador João Leite, que é o atual vice, ele foi pioneiro em isentar de início as custas do perito, porque também ele era obrigado a pagar a perícia quando ele trabalhador? E depois, essa é a linha também do TST, quando ele comprova que é pobre da forma da lei, que aquele pagamento compromete a sua receita, a sua sobrevivência, essa é a regra. Em casos excepcionais, se mostrar dolo, se mostrar má-fé, se mostrar qualquer outra coisa, ele pode ser responsabilizado. Mas ele não pode ser responsabilizado porque entrou e não teve o direito reconhecido, ou às vezes a prova dos autos, às vezes, distancia da prova da realidade. Quando criaram esse mecanismo para punir o trabalhador, eles citavam que havia reclamações, gente que vivia disso. E quando foi ver na prática... Os índices mostravam diferente. Mostrava diferente. Então, quer dizer que é verdade, os índices não batiam com os argumentos... Não batiam. Era casos isolados, né? Pegava... Das pressões aos parlamentos, né? Parte da imprensa, né? Uma pequena parte da imprensa fazia essas publicações, casos isolados, que o trabalhador fazia isso, fraudava as informações, mas era casos isolados. Não. A grande maioria das decisões comunga com a realidade dos fatos e na busca incansável da justiça. Entrevistar o senhor é uma história, uma aula. Ele já me avisou que eu tenho um tempo, agora acho que falamos de grandes tempos, demos um salto. Eu quero voltar à sua origem, que é a origem do presidente de uma corte maior, mas que começa na política, que viu a política, conheceu a realidade dos trabalhadores lá embaixo, né, que o garoto que começa, o garoto que entra que vem de família humilde, que vai para a escola, que estuda. Como é que o senhor vê a urna eletrônica? O senhor deve ter acompanhado, como eu acompanhei o voto do papel, e nós tivemos fatos jocosos em Alagoas, o senhor é alagoano, sabe disso, né? Como é que o senhor vê a urna eletrônica? Veja o seguinte, você falou da eleição, eu fui candidato na época, em 88, Foi no papel? No papel. Que era muito mais, na minha visão, muito mais vulnerável, muito mais fácil de manipulações e outras, né? Sim. A urna eletrônica, pela própria história, né, das urnas eletrônicas no decorrer desse tempo todo, muitas eleições, eu nunca vi qualquer tipo de questionamento que tivesse uma prova palpável de manipulação, de fraude. O senhor conhece bem a classe política, né?
Não sei se conheço tão bem, mas sou cidadão, conhece, sou alagoano, gosto de acompanhar. De Murici. Muitas vezes tenho necessidade de acompanhar, né, o tribunal. De Murici, que tem 2 senadores de Murici. É, 2 senadores e uma história longa, né, de pessoas muito ilustres. Eu vou convidá-lo nós em breve para o senhor contar a história de Murici para a gente aqui. Nós temos muitos filhos ilustres, fora os 2 senadores, que são também pessoas ilustres da nossa cidade, de todos os segmentos Nós estamos falando dos senadores Renan Calheiros, pai do MDB, presidente do Diretório Estadual, e do senador Renan Filho, hoje ministro do Transporte. Nós temos figura também da classe de poetas, da classe religiosa, Dom Valdir Calheiros Novaes, bispo de Volta Redonda, personagem do livro que é intitulado como se fosse o Bispo Valente, pela Fundação Getúlio Vargas. Murici é celeiro de muita gente boa e importante. Dizer, a democracia ainda é o melhor regime? Não tem outro. Né? Fora da lei não tem salvação. A democracia tem falhas e vai ter sempre. O senhor é um juiz. Eu não tenho como deixar de fazer essa pergunta ao senhor. O episódio, nós que vivemos há já algum tempo, já temos cabelos brancos, conhecemos um pouco da história, por ter vivido parte dela. Como é que o senhor viu o episódio de 8 de janeiro, com a depredação dos 3 poderes? Lamentável, triste, né? Porque ali estava sendo atacado, estava sendo violentado, não era só os 3 poderes, não era só o executivo, o legislativo e o judiciário, mas um afronto inadmissível. Né? Eu acho que feriu a todos nós, democratas, cidadãos. Eu também não posso deixar de perguntar ao senhor, já estamos na reta final, não é isso? A Justiça do Trabalho, quais perspectivas agora com uma nova gestão federal? Como o senhor vê esse novo momento da Justiça do Trabalho, já que passamos aí algum tempo sendo atacados? Nós que eu digo, atacados nós, porque nós também, né? A sociedade, né? A Justiça do Trabalho, quando é atacada, é como a mesma coisa, quando foi atacado o Supremo, ataca toda a sociedade. Nós estamos muito esperançosos de dias melhores, pela capacidade de trabalho que tem todo o judiciário, pelas gestões novas que estão iniciando, né? Ministro Lélio, como presidente do TST, muito entusiasmado também, é oriundo do 5º do Ministério Público do Trabalho, tem uma garra muito grande e uma capacidade de articulação política também muito forte. Então, nesse conjunto todo, a Justiça do Trabalho renova a esperança, confiante em novos tempos, na capacidade que também tem de reação às adversidades e também confiante em todo o fruto que já produziu e que continuará produzindo do bem para a nossa sociedade, dos trabalhadores, dos bons empresários, para todos aqueles que precisam da nossa decisão, da nossa justiça. Nós temos na Justiça, do Tribunal de Justiça, tivemos a posse agora do desembargador Fernando Torim, e uma das principais missões que ele considera na Justiça de Alagoas é dar andamento, agilidade a 500 mil processos que estão tramitando na corte por decisões superiores, por inquéritos policiais que viraram processos, denúncias do Ministério Público e do cidadão mesmo que busca reparações e eliminar conflitos. Então, tem 500 mil processos lá que dependem da ação da Justiça. Da Justiça do Trabalho, o senhor tem ideia de quantos processos precisam dessa ação da Justiça? Não tenho os números exatos dessa... Mas a palavra de ordem lá é conciliação. E na Justiça do Trabalho, qual é a palavra de ordem? A nossa palavra de ordem, antigamente, quando existia o juiz classista, você se lembra, era as varas, que hoje são varas, era a junta de conciliação e julgamento. Primeira conciliação. Então, a Justiça do Trabalho, o histórico da Justiça do Trabalho é um histórico de vocação, de tendência a conciliar em todas as fases do processo. Nossos dados estatísticos também, que você pegou lá um slide do nosso lado, da semana de execução, a semana de conciliação, nós fomos, o TRT de Alagoas, foram acho por quase 9 anos, pioneiro e primeiro colocado no índice de conciliação. São pessoas preparadas, qualificadas para isso, e aquela, como diz a máxima, né? A melhor sentença é o acordo, porque é a sentença que as partes escolhem. E essa demora que você falou aí dos processos, também tem aquela outra que fala, né, que a justiça tardia não é justiça. Então, você pegar um papel, não receber, compromete até a credibilidade. Porque você, quando pergunta a um leigo, você ganhou? Não recebi, não ganhei. E esse preparo que tem nossos juízes, nossos servidores, vai do psicológico, da formação também
acadêmica, que quando chega lá, muitas vezes chega armados, né, de queixa, de rancores, de outras coisas a mais, e lá o pessoal consegue, em grande parte, nossos índices de conciliação é Quantos extraordinário. juízes do trabalho nós temos em Alagoas? E com os embargadores e juízes, nós temos próximo a 60. São 22 varas, né, e com juízes substitutos, 10 na capital e 12 no interior. E são 8 desembargadores. São 8 desembargadores. Do quinto constitucional. São 2. Eu pela OAB e a doutora Wanda E quantos Lustosa. alagoanos? Só eu sou alagoano. Só entre Mas todos os outros, só entre os desembargadores, eu sou o único, até agora, que está no TRT, e o primeiro também precisa alagoano. Apesar desses outros juízes e juízas que estão lá, desembargadores e desembargadoras, tem uma história muito forte com Alagoas. É porque o nosso tribunal, quando veio de Pernambuco, né, trouxe esses juízes de lá. Quer dizer que a nossa Corte Maior da Justiça tem um alagoano na presidência. O que muda com isso? Olha, não muda grande coisa porque os outros que não são alagoanos sempre foram muito comprometidos. Talvez a própria vinda da OAB, a própria história de Alagoas, do interior, talvez dê uma amplitude maior de conhecer um pouco mais de perto essa realidade nossa. Mas os outros também são comprometidos e preparados. É que muitas vezes eu sempre continuo defendendo o quinto, né? Tanto do Ministério Público como da OAB, porque eu acho que oxigena mais você botar pessoas de outras origens para poder compartilhar no colegiado, dividir, né, as dificuldades e muitas vezes as angústias da decisão. De uma decisão emitida por um alagoano, claro que os outros também entendem e vão cumprir o rigor da lei. Mas a nós nos cabe agradecer a história de um ex-feirante menino, presidente do TRT. Muito grato, doutor Marcelo. Obrigado pela oportunidade e orgulhoso da nossa história. Eu também. Muito obrigado. Obrigado também.